Cuca informou a saída do Corinthians, foi ontem, logo após a vitória do Corinthians por 2-0. O Corinthians se classificou sobre o Remo, né, na Copa do Brasil, mas durante a entrevista coletiva ele acabou anunciando a sua saída como técnico do Corinthians. Vamos ouvir. Antes desse sonho se realizar, tiveram 3, 4 dias muito pesados para mim, de pesadelo. Sabe, foi quase que um massacre do que acabou acontecendo. E eu estava muito concentrado nessa decisão, não queria tirar o foco, né? E isso acaba levando para os jogadores. Você vê que hoje eles me emocionaram. Pô, cara, eu estou aqui há 5, 6 dias e eles todos ofertaram para mim porque eu não pedi nada. Mas porque eles sentiram, eu, como um ex-atleta que eu sou, o que eu estou passando, né? E o que eu estou passando, eu quero ser bem breve, porque não quero ser vítima de nada. O que eu estou passando é a pior coisa que um homem pode passar, né? Quando está em xeque a dignidade dele. Nesse momento eu quero fazer valer a pena a minha família, que é a coisa mais importante que eu tenho no mundo. Eu não esperava essa avalanche que ocorreu aqui, eu não esperava. São coisas já passadas há muito tempo e ressurgidas hoje como se aconteceu ontem. Eu fui julgado e punido pela internet, entre aspas, né? E isso tem uma consequência muito grande em todos os sentidos. Eu não quero entrar em detalhes. Então eu saio nesse momento, não é por o que eu queria, lógico que não é o que eu queria, você espera uma vida inteira para estar aqui e daí você sai dessa forma, mas é um pedido, é de minha família. Pai, vem, estamos precisando, vem. Amanhã eu estou em casa, vou cuidar de vocês. Ele falando que sofreu quase que um massacre. Importante dizer que Cuca está envolvido em um crime de estupro que não aconteceu agora, foi em 1987, com uma menina de 13 anos, que aconteceu na Suíça, enquanto ele trabalhava lá. Na época, ele jogava pelo Grêmio e acabou condenado, né? Os protestos começaram assim que Cuca foi anunciado para o Corinthians. Uma série de manifestações. Ontem a torcida corintiana se manifestou durante o jogo contra o Cuca. As jogadoras do Corinthians também fizeram manifestação contra o técnico. E os jogadores do Corinthians fizeram um abraço, tanto é que ele aí nessa fala, ele agradece aos jogadores do Corinthians que deram um abraço nele e o cercaram. Como é que você está analisando esse caso, ô Josias? Ele faz esse anúncio ontem, né? Mas foi pressionado para essa saída. Ficou ainda um bom tempo e o Corinthians manteve ele lá, apesar de todas as informações e de todos os protestos, né? Fabiola, você sabe que, sem entrar no mérito, não olhei o processo, não sei o que diz exatamente esse processo. Agora, houve um estupro, aconteceu em 1987, e o que se noticia é que o Cuca foi condenado. Sem menosprezar o drama do Cuca, acho que ele se posicionou equivocadamente em relação a esse caso. Ele como que diminuiu a importância do caso quando o assunto veio à tona a partir da contratação dele. E quer me parecer que a reação que levou a esse desfecho, a saída do Cuca do Corinthians, é uma reação que mostra uma evolução da sociedade brasileira. Que este caso vem nas pegadas de outros 2 episódios, também envolvendo pessoas do esporte, 2 jogadores, o Robinho e o Daniel Alves, também envolvendo casos de estupro. Num caso, o Robinho fugiu da penalização depois de condenado, está aí, estamos aguardando uma decisão do Superior Tribunal de Justiça a respeito do pedido da Itália para que a pena a que foi condenado o Robinho lá na Itália, em Milão, seja cumprida aqui no Brasil, e eu espero que o STJ tenha a sensibilidade de confirmar a pena, que não cabe ao STJ discutir o mérito do julgamento, cabe impor a pena ao jogador. E ao caso do Daniel Alves, que está lá preso na Espanha. O caso do Robinho pesou na prisão do Daniel Alves, que há o receio de que fuja também. Então está lá aguardando o julgamento.
preso, né? E o Cuca sofreu o reflexo desses dois casos. E quer me parecer que a pressão para que ele fosse afastado é um sinal de evolução da sociedade brasileira, que já não contemporiza com esse tipo de agressão. O crime é grave, é um crime de estupro. Acho que ele se explicou mal no início, tentou minimizar o problema e as consequências estão aí. Enxergo nesse desfecho uma evolução da sociedade, Fabíola, que já não está disposta a contemporizar com algo que não merece contemporização. O comportamento da torcida foi muito importante para essa saída também. Desde o início, desde quando ele foi anunciado, houve uma pressão por parte da torcida e a diretoria defendia a Cuca, né? Ele ficou uma semana mais ou menos, né? E aí a torcida acusava, falava que queria a saída dele, e a diretoria defendia, dizendo que ele era inocente, que é o que ele fala, né? Ele falou que agora vai procurar os advogados, vai conseguir provar a inocência. Como é que você analisa, Molica, esse episódio do Cuca e a saída dele do Corinthians? Olha, isso mostra que o mundo mudou, que a sociedade mudou. Eu lembro que o Cuca foi técnico do Botafogo, também foi técnico do Flamengo. Isso, volta e meia, alguém publicava, um ou outro jornal publicava, o Cuca foi condenado, ele falou que foi condenado pelas redes sociais, não, foi condenado pela justiça suíça, vou deixar isso claro. Mas saiu uma notinha aqui, uma notinha ali, saiu uma informação, mas isso não era levado adiante, porque havia uma certa lógica de tolerância da sociedade em relação a isso. Aquela velha história, são rapazes, jogadores de futebol, a menina, aí culpa-se a vítima, quem mandou a menina subir no quarto dos jogadores, meninos de 13 anos. Né? Essa lógica foi superada, está sendo superada. Que bom, quando o Robinho tentou voltar para o Santos, a torcida também não deixou. Então, protestou. E agora mudou. É isso, não há mais tolerância, não pode haver tolerância em relação a um crime tão grave como esse. Então, é um reflexo da mudança da sociedade. O Cuca afirmou, eu fui massacrado. Não, quem foi massacrada foi a menina, de 13 anos de idade. E ele foi condenado. Então, e a postura dele, concordo com o Josias também, ele não fez ali uma meia-culpa, autocrítica, negou que tenha participado do estupro. A menina, as informações posteriores mostram que a menina reconheceu também o Cuca, que havia amostras do sêmen dele lá. Enfim, não dá. Né? O mundo mudou, que bom. E essa mudança é saudável e serve de exemplo para todo mundo, serve de exemplo para a sociedade, para os jogadores de futebol, não jogadores de futebol, serve de exemplo para todos os homens, serve de exemplo para uma sociedade melhor, né? Que a gente precisa construir uma sociedade mais respeitosa, que não admite esse tipo de crime.